Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema a realeza de Jesus, como está destacado aí na transparência. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo que será disponibilizado no dia 15/3. E também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos elevando os nossos pensamentos para podermos rogar ao vosso coração magnânimo a proteção, o amparo, para mais esse estudo que buscamos, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos de ideal. Abençoe-nos, Senhor, a iniciativa e nos permita, Mestre querido, compartilhar esses momentos com os nossos mentores espirituais, ampliando-nos as possibilidades de refletirmos acerca do tema. Senhor, que a vossa paz nos acompanhe agora e sempre. Assim seja. Queremos aqui compartilhar essa pergunta, né, para podermos dar o início às nossas reflexões, as reflexões que esse estudo sugere. Quem é Jesus? A doutrina espírita nos favorece com um amplo conhecimento acerca de nosso Senhor, nosso pastor divino, governador espiritual do planeta, de nosso planeta. É aquele que governa os destinos de nosso planeta e de todos nós. E nesse estudo nós queremos destacar o aspecto da realeza de Jesus. Como entender essa afirmativa? Como entender a afirmativa, então, a realeza de Jesus? É isso que queremos refletir na sequência. E queríamos aqui compartilhar esse trecho que nós até recorremos ao segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós podermos, assim, dar início aqui às reflexões. Que está em João, o trecho João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aqui nós temos o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então queremos aqui na sequência fazer algumas considerações tomando como base essa referência. E já recorrendo ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, o Kardec faz o seguinte questionamento: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Não é verdade?
Mas não terá ele uma realeza também na terra? Bom, mas como compreender essa realeza? De que natureza nós podemos entender essa realeza de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que possamos compará-lo ao regime do, reinado aqui na terra, aos reis terrenos? Como a doutrina espírita nos orienta no sentido de compreender a magnitude de nosso Senhor, a sua realeza. Muito bem. O estudo sistematizado da doutrina espírita, ele nos oferece amplas possibilidades para entendermos a vida. E o estudo sistematizado nos conecta com os princípios da doutrina espírita. E Jesus é um deles. Então, nós temos uma fonte que é a obra básica, né, ou as obras básicas, o Pentateuco kardeciano, é a fonte de estudo que nós devemos recorrer sistematicamente. Né? E essas obras, elas se constituem do Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, esse Pentateuco é a fonte cristalina da doutrina espírita, né? O que nos amplia as possibilidades de entendermos a vida. Porque o estudo sistematizado, né, da doutrina, tomando como base essa obra, nos conecta com os 15 princípios doutrinários. Sobretudo, entender a magnitude de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua realeza, como vamos desenvolver aqui algumas considerações. E queremos compartilhar essa pergunta, questão 625 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta que Kardec vai formular, ele formulou aos espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então é a partir desse contexto aqui, dessas considerações, e sobretudo da resposta a essa pergunta, que devemos entender a realeza de Jesus, tê-lo como guia e modelo. Guia, veja, é uma pessoa que conduz, que mostra o caminho, que lidera, que é referência moral, intelectual e espiritual. Com isso, nós já podemos ter uma ideia da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, quando ele diz que o meu reino não é desse mundo. Porque é Jesus nos acenando para a vida futura. E modelo? Modelo é referência, é um parâmetro, um direcionador para uma orientação de conduta. É um modelo que nos conduz a Deus. Então, Jesus, quando diz, em um outro momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa resposta está perfeitamente adequada, enquadrada e em consonância a esse ensinamento de nosso Senhor, quando nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ora, então, como entender a afirmativa acerca da realeza de Jesus? Kardec, ainda desenvolvendo a questão
625, em um comentário que ele faz, ele destaca o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. A humanidade, aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Será que ainda temos dúvidas para entender a realeza de Jesus? Uma realeza que não se compara a qualquer título terreno. Nós estamos falando de algo que transcende. Nós estamos falando do Senhor, um Espírito puro, um Espírito perfeito, que Deus nos ofereceu e nos oferece, porque Ele, na governância do planeta, conduz esse planeta, criando-nos condições para nós progredirmos, para nós evoluirmos. E aqui, desenvolvendo ainda, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, acerca da realeza de Jesus, o Kardec vai destacar o seguinte: isso está no capítulo 2 do Evangelho, no item 4. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Vejam bem, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Poder, por exemplo, é limitado a uma vida aqui na Terra. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Ora, nós estamos falando de Jesus, que influenciou a partir da sua vinda o planeta, trazendo-nos a grande revelação do amor, a mensagem do amor. É esse destaque que devemos considerar da realeza de nosso Senhor, aquele a quem devemos submissão, porque nos traz a mensagem da libertação, nos traz o caminho para alcançarmos a perfeição, nos apresenta a verdade, descortinando para nós os princípios da vida, traz para nós a mensagem da vida. Porque com o Senhor nós entendemos que a morte não existe. O que existe são experiências que ora fazemos no plano espiritual, ora fazemos no plano físico. Então é nesse sentido que devemos entender esse título ao Senhor, atribuído ao Senhor. E continuou Kardec aqui. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Claro. E é nesse sentido que temos o nosso Senhor repercutindo em nossas vidas a mensagem que Ele nos trouxe, a Boa Nova.
Continua aqui o codificador. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. A primeira da identidade moral, da identidade superior. Que é o caso de nosso Senhor, governador espiritual do planeta, nosso pastor divino, aquele que é o nosso guia e modelo, como destacamos aqui. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. A outra é temporal, é da terra. Está submetida às convenções terrenas. Esta, a terrestre, acaba com a vida, porque é temporal. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. É o Senhor aqui que, desde sempre, na condição de governador espiritual, conduz as nossas vidas aqui no planeta. Nos orienta na caminhada. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda aqui no Evangelho, no capítulo 12, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 4, temos o seguinte apontamento do codificador. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Ora, essa afirmativa de Nosso Senhor nos coloca diante de qual perspectiva? Nós entendemos isso e o Kardec vai trabalhar esse aspecto aqui ainda no capítulo 2. É Jesus nos acenando quanto à vida futura. Sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Muito significativa essa afirmativa, porque nos coloca diante de uma reflexão acerca de qual é o nosso propósito aqui no plano físico. Qual é a nossa missão aqui no plano físico? Precisamos questionar de onde viemos, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Quais os objetivos devemos perseguir? O que deve nos mover no processo de evolução, de progresso? Para onde vamos? Com Jesus, nós não temos dúvidas acerca das respostas a esses questionamentos. E, obviamente, vamos desenvolver a fé no porvir. E o Kardec nos ajuda a entender esse aspecto. Que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Lógico. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E é aqui que é fundamental entender isso enquanto diretriz. Qual é o nosso propósito aqui? A nossa missão? Qual o objetivo da nossa vida? Qual é a essência que devemos buscar aqui enquanto reencarnados, considerando a nossa condição de espíritos imortais?
E essa ideia clara acerca da vida futura, como eu disse, proporciona inabalável fé do porvir. Nós passamos a acreditar no futuro, na vida futura. E, obviamente, todo o nosso planejamento segue a partir de um princípio, que é: estamos encarnados para evoluir, para progredir, e, nesse sentido, precisamos alinhar nesse planejamento objetivos e metas, subordinando-as, né, à vontade de Deus, às leis divinas. Porque a fé no porfir, nós destacamos aqui, muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E mais, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Muitos aqui estão em rota de redenção espiritual. Alguns, poucos, em missão, obviamente, mas a grande maioria num processo de redenção espiritual, todos, porém, submetidos à diretriz da evolução, do progresso espiritual. E a fé no porvir nos coloca com essa perspectiva clara. E é nesse sentido que devemos compreender a realeza de Jesus, de nosso Senhor, porque ele é a referência, ele é o guia e ele é o modelo, como destacamos aqui. E mais ainda nesse trecho aqui do Evangelho, vejam bem, olha só essas considerações aqui do codificador. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A vida terrestre é início, meio e fim. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Tudo que faz é para atender esse momento presente, essa vida atual. E esse é o grande equívoco para nós, espíritos imortais, que não morremos. Nós somos orientados, né, a partir do princípio da reencarnação, para vidas sucessivas. E nesse itinerário aí, até Deus, buscarmos nos orientar pelo princípio da evolução, progredindo sempre. Continuando aqui, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. São verdadeiros escravos dos recursos, dos bens terrenos e da vida aqui na Terra. Porém, é preciso compreender de forma mais ampla o verdadeiro sentido da vida, tomando como base os ensinamentos de nosso Senhor. E é nesse sentido que nós podemos, então, né, inserir
nosso Senhor nesse contexto da realeza. Quando ele disse que o meu reinado não é deste mundo. Na sequência aqui, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Cometendo às vezes equívocos, desvios em relação às leis de Deus, para poder ter, ao invés de ser. E mais, para esses, que equivocadamente buscam viver apenas os prazeres mundanos, se deixam orientar apenas pelas convenções do mundo e pelos recursos materiais. Tem esse trecho. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. A perda do menor de qualquer recurso, de qualquer bem. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia e infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colhe as consequências por viver essa realidade, essa ilusão. Entender que todo o contexto da vida, aquilo que nós colhemos, está orientado pelas leis de Deus. Tudo está amparado pela justiça divina. Todos os eventos da nossa vida. Nós colhemos, obviamente, aquilo que plantamos. Eu sempre digo que nós somos a causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Mas também somos a causa da nossa felicidade. Qual o caminho que eu quero seguir? E aí isso é de cada um. Não é? Então, entender a realeza de nosso Senhor é entendê-lo como guia, entendê-lo como modelo, como destacamos no início aqui do estudo. Agora, queríamos compartilhar um caso que está no Evangelho, no mesmo capítulo, de uma rainha de França. Vejam bem o depoimento aqui dela, a mensagem que ela apresentou. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Nós estamos falando aqui de uma rainha, hein? Que está trazendo a mensagem que o Kardec inseriu nesse capítulo, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, esse capítulo. Continuando aqui. O orgulho me perdeu na terra. Veja, o orgulho me perdeu na terra. A causa essencial, primária, que nos conduz a equívocos sistemáticos, egoísmo e orgulho. Ela está chamando a atenção aqui para o orgulho. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Ela está falando, ela está no plano espiritual. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Ora, morreu, desencarnou, foi para o plano espiritual. O que ela levou? É esse questionamento que ela está fazendo. Que trouxe eu comigo da realeza terrena?
da realeza orientada por convenções mundanas, materiais, do ter, do poder, da arrogância, sabe? Que trouxe eu comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada, ela vai dizer. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Veja, a experiência da nossa irmã, que compartilhou com Kardec, e estamos podendo refletir aqui. Aí eu pergunto, o que estamos fazendo na nossa vida que muitas vezes assumimos essas posições e nos deixamos orientar pelo mundo, pelas convenções do mundo, pela realidade material? O que estamos fazendo da nossa vida? Aqui nós temos uma lição que nos favorece a reflexão. E tem mais. Ela diz: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Vejam bem, ela diz: que desilusão. Ela vivia iludida, achando que o seu título de rainha, a sua condição na realeza, ia conferir a ela o acesso a um plano de paz, de equilíbrio, de harmonia. Não. Continuando, que humilhação, quando em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Quanta arrogância, quanta prepotência, né? E quanta imaturidade espiritual. É aquele outro texto que nós vimos do Kardec, é com criança, sabe? Ou como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Um testemunho muito interessante, mas uma mensagem para nós refletirmos. Quando nós nos equivocamos e não assumimos e não admitimos a condição nossa aqui na Terra, né, enquanto espíritos imortais, de estarmos numa escola com recursos, com bens para alcançarmos um fim, que é a perfeição moral. Portanto, a nossa grande meta é a evolução, é o progresso espiritual. Evoluir intelectualmente e moralmente. E o grande foco nosso tem que ser o aprimoramento moral. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, diz ela, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, o que estamos fazendo na nossa vida? Amando incondicionalmente? Porque o amor é que liberta. O nosso propósito é fazer o bem. Quando ela diz aqui benevolência para com todos, é preciso entender isso. Nós precisamos ser indulgentes para com o semelhante. Não fazer exigência para esse ou para aquele, para conviver com esse ou para aquele, mas aceitar aquele que Deus conferiu a cada um de nós como instrumento na nossa rota evolutiva. Agradecer ao Pai por ter a oportunidade de ter, talvez, pessoas difíceis em nossa rota, mas que trazem para nós a oportunidade do crescimento, para o crescimento espiritual. E fechando aqui com
com o registro dela. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. Eu destaquei só esse trecho aqui, mas é uma mensagem interessante para nós, então, que estamos refletindo aqui acerca da realeza de Jesus. Muito bem, já desenvolvemos aqui algumas considerações acerca do que compreendemos sobre a realeza de Jesus, entender Jesus como guia e modelo para a humanidade, conduzindo-a para Deus. É nessa perspectiva que devemos entender a realeza de nosso Senhor. Mas nós podemos ainda perguntar o que mais podemos saber sobre Jesus na perspectiva da doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós destacamos anteriormente, com o estudo sistematizado, recorrendo à obra kardeciana, ao Pentateuco kardeciano, às obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Essa fonte bibliográfica vai nos permitir, então, ampliar o conhecimento acerca da vida e entender qualquer questão envolvendo a vida. Entender a magnitude da obra de Deus e, sobretudo, a nossa própria realidade, a nossa condição de espíritos imortais. E, nesse sentido, o que nós desenvolvemos aqui, nós destacamos, sobretudo, a perspectiva que Jesus nos acena quanto à vida futura. Entender que nós fomos criados para evoluir indefinidamente, para progredir intelectualmente, progredir moralmente. E nosso Senhor é a grande referência para nós. É o nosso guia, é o modelo, é o guia, conduz, ele lidera os destinos do planeta. E é o modelo, porque é a referência, é o caminho, a verdade e a vida. Então nós recorremos aqui ao livro O Consolador, porque lá tem uma pergunta que o Emmanuel responde, que é muito interessante, que nos permite, então, fazer uma reflexão acerca do Criador e da criatura. Entender Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e Jesus, nosso Senhor, nosso guia e modelo. Vejam bem, a questão é essa. Parte de uma citação que está em João, capítulo 10, versículo 30, que o evangelista anotou da seguinte forma: eu e o Pai somos um. Ora, como entender essa afirmativa de nosso Senhor registrada pelo evangelista? É a pergunta que foi formulada para o Emmanuel. Isso está no livro O Consolador, e é a questão 288. A pergunta é o seguinte: poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? Poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? E a resposta que o Emmanuel fornece é o seguinte: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Nós aqui registramos a questão porque achamos muito pertinente, né? Porque ela nos permite ampliar esse entendimento acerca de Jesus, nosso Senhor, enquanto guia e modelo.
Guia que lidera, que conduz, que dirige. Modelo, porque é referência, é o caminho que nos conduz a Deus. Então, o objetivo da nossa vida, o objetivo maior, o objetivo essencial da nossa vida, que é a perfeição, que é ir ao encontro de Deus, o Criador, nosso Pai, tem em nosso Senhor como guia, como modelo. Guia aquele que lidera, aquele que conduz. E modelo, que é a referência, é o caminho que devemos percorrer para podermos alcançar esse patamar que é a perfeição moral, a perfeição espiritual. E nesse sentido, a essência do ensinamento de nosso Senhor é o amor. Nós vimos há pouco aqui, no registro que fizemos, a mensagem da rainha, uma rainha de França, falando da desilusão, dos equívocos cometidos no exercício do título de rainha, mas já com a consciência de quais são os verdadeiros valores da vida, em que ela destaca a humildade, a benevolência, a bondade, a caridade. Todos esses sentimentos derivam do amor e do ensinamento de nosso Senhor. E é nesse sentido que devemos compreendê-lo nessa afirmativa, a realeza de nosso Senhor. Porque Ele é soberano na condução de nossos destinos. É Ele, o nosso pastor divino, que nos conduz ao Pai. A resposta aqui é muito interessante, quando ele diz que a afirmativa, eu e o Pai somos um, evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, ou seja, Jesus, enquanto Espírito puro, perfeito, já percorreu o caminho. Está plenamente identificado com as leis de Deus, plenamente, sem reserva. Essa a perfeita identidade com o Pai. Ora, se ele já alcançou esse patamar, ele é o guia. Ele que lidera, ele que conduz a Terra, o planeta, que nos conduz em nosso processo evolutivo. E nesse sentido, ele trouxe a boa nova, os ensinamentos, em que a essência é o amor, é amar. É a referência que nós temos, modelo, para podermos empreender uma caminhada para Deus, consciente, estruturada e sem equívocos. Porque a resposta continua. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. É Ele que está no exercício da governança aqui da Terra, governador espiritual do planeta, que orienta, portanto, a nossa caminhada aqui no planeta. Muito bem, foi nesse sentido que queríamos desenvolver essa reflexão acerca da realeza
de Jesus. E com isso, então, nós encerramos o nosso estudo, agradecendo a todas e todos a atenção, a paciência que terão ao compartilhar desse estudo, né? E que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos amparando, nos estimulando e nos fortalecendo nesse propósito, no propósito do estudo, para ampliarmos o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. E que o vosso coração magnânimo continue sempre nos acolhendo, agora e sempre. Assim seja.